Será que você está estudando licitação de obra de maneira correta para provas de área civil? Pois bem, sou o professor Guilherme, nós somos engenharia e nós transformamos vidas por meio da educação. Hoje eu trouxe algumas dicas para você identificar isso. Vamos aqui então para a primeira, e ela parece muito básica, mas realmente só que ela é muito importante. Olha, veja o que diz o edital. Você tem que ter uma intimidade muito grande com o edital. O edital é a regra do jogo, afinal. Agora, você tem que ter também um bom senso para avaliar que licitação de obras pode ser cobrado tanto em conhecimentos básicos quanto em conhecimentos específicos. É isso. É muito comum você ver, por exemplo, lá em conhecimentos básicos, a licitação inserida no tópico de direito administrativo. E, da mesma forma, licitação inserida no tópico de engenharia civil. Os estudos são diferentes. Quando se cobra lá em direito administrativo, terão questões que serão cobradas para vários cargos, não somente cargos de área civil, geralmente para todos os cargos de nível superior. E quando vem questões de conhecimentos específicos, aí nós temos cobranças somente especificamente para engenheiros civis. Então aí você já começa a entender a regra do jogo, você já começa a entender que a cobrança técnica de engenharia não vai ser feita lá em direito administrativo. Lá será cobrado mais princípios constitucionais, princípios administrativos, aplicação da lei. E em conhecimentos específicos você terá uma cobrança como, por exemplo, orçamento, referência, projeto básico, projeto executivo, fiscalização, ensaio de obra, recebimento de obra. Então tem uma natureza um pouco diferente. Isso é muito importante ser dito, porque tem muitos candidatos que só estudam a parte de direito e assim não vão muito bem preparados para as provas de área civil. E pode cair inclusive na redação, e é onde que você vai ter um problemão, porque ali realmente se você não souber, fica muito difícil de discorrer sobre determinado assunto. Muito bom, então leia o edital, veja o que está sendo cobrado lá e também muito importante você saber que licitação de obras envolve diversas leis. Nós temos hoje a Lei 14.133, que podemos dizer que é a principal lei para fins de concurso público, mas nós temos outras vigorando. A Lei da Concessão também inclui nisso daí, a Lei das Estatais, que é a licitação para empresa pública, para sociedade de economia mista. Então você tem que ler o edital para saber qual lei você vai estudar acerca de licitação de obras. Muito bom, então esse é o básico. Leu o edital, entendeu o edital, agora você vai se organizar para começar a estudar. E uma dica de ouro, licitação é um assunto que muitos engenheiros não gostam de estudar. E por sua vez, é o assunto que você vai fazer a diferença na prova do seu concurso, dos seus sonhos. Muito bom, vamos para a próxima dica. Procure por questões de provas anteriores da banca para conhecer o estilo. Cada banca tem o seu perfil. A forma de estudar a licitação pode variar de acordo com a banca. Tem banca que vai cobrar mais decoreba, tem banca que vai cobrar mais entendimento, tem banca que vai cobrar mais jurisprudência. E assim, a melhor forma de identificar é buscar questões anteriores daquela banca. Eu aqui detalho que você tem que fazer uma pesquisa, um filtro de maneira correta. Então procure questões que caíram em conhecimento específico de engenharia, se esse é o seu objetivo. Ou em direito administrativo, se o seu objetivo for estudar a parte básica, né? Então busca esse filtro também para não ficar apenas na parte de direito e assim começar a construir um vício de estudo onde você deixa de estudar a parte técnica da lei. Perfeito? Então vamos para a nossa próxima dica. Mesmo que tenha material de estudos, leia a lei. É chato ler a lei, não tenho dúvidas. Mas uma dica, né, que pode te ajudar é na hora das questões, determinado assunto você precisa entender, vai lá na lei e faça a leitura. Pegar a lei para ler do início ao fim é impraticável, mas quando você está fazendo questões, toda vez que você for consultando a lei, com o tempo você vai ter lido ali os principais dispositivos. Por que é tão importante? Porque as palavras elas criam muito efeito em assertivas de prova. Então, eventualmente ali
é uma palavra que é trocada, você já sabe fazer um julgamento mais coerente. Então, sempre leia a lei. Vamos para a nossa próxima dica. Sempre use materiais atualizados. Olha, as coisas são dinâmicas. Há aquelas pessoas que buscam uma falsa economia, onde adquirem materiais muito antigos, acham que ali disserta sobre licitação, mas se esquece que as coisas mudam. Então, eventualmente tem alguma edição da lei, eventualmente tem uma publicação de algum decreto que atualiza os valores da lei, isso torna efeito na sua prova, e se você estudar de maneira desatualizada, você erra questões e você nem vai saber o motivo, né? Porque você não sabia da atualização. Então, assim, sempre procure por materiais confiáveis e atualizados. Bom, e vamos para a nossa última dica, os assuntos que mais caem em provas de área civil, quando o assunto é licitação de obras. Eu grifei para você, deixa eu ampliar aí na sua tela e veja só. Tratando-se, então, de licitação, os assuntos mais cobrados em conhecimentos específicos de engenharia civil são projeto básico executivo, anteprojeto, termo de referência, modalidade de licitação, regime de execução como preço global, contratação integrada, todos os demais, matriz de alocação de risco, contratos administrativos, atualização monetária, termo aditivo, fiscalização, medição dos contratos e tipo de recebimento da obra. Muito bom, então já trago para você os principais assuntos que caem em prova de engenharia civil. Se você fizer uma delimitação aqui, você já pega muita coisa. Até alguns itens que não estão aqui, mas esses daqui, eles são os principais. Muito bom? Bom, pessoal, essas são as dicas básicas, então fique muito atento aos seus estudos, porque suas horas são valiosas e você tem que fazer o melhor aproveitamento, porque enquanto você estuda de maneira mal feita um assunto, outro assunto deixa de ser estudado. Então sempre valorize o seu tempo, estude de maneira correta. E do mais, desejo aí bons estudos e boas provas. O seu sucesso só depende do que você faz hoje. Sou o professor Guilherme, nós somos Engenharia, nós transformamos vidas por meio da educação. Até a próxima!